Graças e paz, queridos irmãos, motivo de louvor e gratidão ao Senhor, podermos participar de mais um culto online, e a gente sabe que mesmo com toda essa dificuldade, toda essa problemática de pandemia que temos enfrentado, nada nos impede de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, e é uma alegria vê-lo aí em casa também, podendo adorar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você que está em casa, peça para as pessoas acessar o link, compartilhar com seus amigos, com seus parentes, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E como é do nosso costume, eu gostaria de estar orando agora pelas nossas crianças e poder abençoar poderosamente a vida delas. Então, você que está aí em casa, abrace uma criança e ore agora, nesse instante, com ela, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que o Senhor tem nos dado em poder orar por nossas crianças, Senhor. Obrigado, Deus, porque essas crianças já estão na igreja, Pai. São pequenos que já têm aprendido do Senhor. São pequenos que têm ouvido a Tua palavra, ouvido a Tua doce voz, Senhor. Por isso, Deus, nesse instante, elas também estão em suas casas, cultuando ao Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, Pai. Pai, nós pedimos que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir o entendimento destas crianças, Senhor. E que essas crianças cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento da verdade, Deus. Nós oramos, Senhor Jesus, porque sabemos que essas crianças já são a igreja hoje, já estão sendo ministradas hoje pela Tua palavra, elas já entendem, elas já sabem, Senhor Deus, o que é certo, elas já sabem o que é errado, e o Senhor já tem usado a vida dessas crianças de um modo poderoso, de um modo sobrenatural, Senhor. Por isso, Deus, continua a falar aos seus corações, continua, Senhor Deus, a abrir o entendimento delas, Pai. Quebra, Senhor, todo impedimento, toda barreira, Senhor Deus, qualquer tipo de rebeldia, qualquer situação adversa, Senhor Deus, em nossas crianças, Pai, que seja quebrada em nome de Jesus, Pai, e que elas possam realmente entender o Senhor, porque elas são a igreja do hoje, Pai. Nós oramos e abençoamos a vida de cada uma delas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Ele. Então, fique em pé aí mesmo na sua casa, chame o seu irmão, abrace o seu parente e convide ele para esse momento de louvor e adoração pelo qual nós vamos ter agora. Louvemos ao Senhor. A paz do Senhor. É muito bom nós, mais uma vez reunidos aqui, podemos ter esse tempo de adoração ao Senhor, de louvor a Ele. E onde você está, que você possa realmente se render à presença desse Deus que Ele é verdadeiro em nossas vidas, porque Ele está presente onde nós estivermos, Ele está presente. Que você realmente possa adorá-lo em espírito e em verdade, com seu coração realmente grato e quebrantado diante desse Deus maravilhoso. Que realmente venha tomar as suas vidas nas mãos dEle, e realmente fazer a vontade dEle na vida de cada um de nós, porque a vontade dEle é perfeita e agradável, e nós consigamos realmente nos render 100%, com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Meu coração.
Irmãos, esse é um momento também especial. Depois de louvarmos ao Senhor, nós vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu gostaria de ler um texto na palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 6, versículo de número 19, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos irmãos, hoje, como a mensagem, já vou falar sobre este assunto também de eternidade. Quando nós falamos de oferta, quando a nossa mente está voltada para falar de dinheiro, parece que a gente tem uma resistência, tem uma certa dificuldade para falar sobre isso. Mas fato é, quando a nossa mente está voltada para as coisas espirituais, quando a nossa mente está voltada para aquilo que é eterno, é tão fácil poder ofertar na casa do Senhor, é tão fácil dar com liberalidade, porque não se torna pesado. E a gente olha nesse texto algumas coisas que fala justamente sobre isso. A primeira coisa, tudo o que temos, quando nós temos a mente de Cristo, quando nós temos a mente voltada para as coisas espirituais, tudo o que temos, nós já consagramos a Deus. Então não se torna difícil você pegar o seu dinheiro, não se torna difícil você pegar o seu carro e tudo o que você tem, porque já é consagrado ao Senhor. A segunda coisa é que as coisas desta vida perdem o valor, não tem valor algum. Então a gente não fica preso ao quanto a gente vai dar, a gente não fica preso a valores, a gente, pelo contrário, a gente dá com liberalidade, porque afinal de contas, as coisas nessa vida perdem o seu valor e a gente começa a dar valor muito mais àquilo que é eterno, muito mais valor. Terceiro é que as coisas, quando nós estamos com a mente voltada para as coisas espirituais, nós passamos a valorizar aquilo que é eterno. Todas as coisas, inclusive aquilo que nós ofertamos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, nós passamos a valorizar muito mais as coisas eternais e abençoar no reino de Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Isto é espiritual, isto é algo eterno, porque você está investindo no reino de Deus. E o nosso bem maior, o nosso valor maior, deixa agora de ser essas coisas para agora a gente valorizar justamente o nosso maior tesouro, que é Jesus. Não tem tesouro maior do que esse. Então, onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E é por isso que as pessoas não ofertam na casa do Senhor muitas vezes, porque o coração dela ainda está nas coisas desta vida. Agora, quando ela se volta para o eterno, para as coisas espirituais, tudo perde-se o valor e nós passamos a valorizar somente as coisas do Senhor Jesus, somente aquilo que é espiritual. E nós temos provado e visto disso, mesmo em meio a esta pandemia, o quanto esta igreja tem sido fiel, o quanto essa igreja tem colocado o maior valor, que é nas coisas espirituais. E eu tenho visto como que os irmãos têm abençoado esta igreja, mesmo com esse distanciamento. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, continue colocando, investindo no reino de Deus, porque onde estiver o seu coração, ali
estará também o seu tesouro. Então invista no que é eterno, invista no que é espiritual, que você não irá se arrepender de maneira alguma. Os nossos pastores estão aqui recebendo o seu dízimo, a sua oferta, também pastor Saulo, pastor Beto, estão fazendo plantão, caso você não consiga depositar na nossa conta, então você vem até a igreja e já traga o seu dízimo, traga a sua oferta com fidelidade, investindo num tesouro maior. Quanto àqueles que têm a sua oferta, já é ofertado em conta corrente, continue ofertando e abençoando o reino de Deus, porque é a melhor coisa pela qual você tem feito e eu também tenho feito. Nós estamos investindo naquilo que é eterno. Esta é uma grande dádiva. Eu queria orar nesse instante por você e também por mim, pela minha casa, poder orar para que o Senhor use as nossas vidas para investir no maior tesouro, nas coisas espirituais, nas coisas do Senhor Jesus. Ore nesse instante. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque nós somos mordomos daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. E eu te agradeço, Deus. Te agradeço porque esta igreja, Pai, tem sido fiel. Esta igreja, Senhor, tem dedicado, Senhor, seus dízimos e as suas ofertas para abençoar no teu reino, Pai. Ela entendeu que a melhor coisa é investir naquilo que é espiritual, é investir naquilo que é eterno, que é para sempre, Pai. E nós temos investido em vidas, em pessoas, nós temos investido em missionários, onde estão, Senhor Deus, ganhando pessoas para Jesus em tantos lugares, Pai. Nós temos investido aqui nos nossos pastores, e essa é uma grande bênção. Por isso, Senhor, eu louvo a Ti pelos meus irmãos, Pai. Obrigado, Deus, pela fidelidade, por tudo que eles têm feito, pela obra do Senhor, Pai. Continua, Senhor, para aquele que está empregado, Senhor. Continua a abençoar, Senhor, a casa dele, abençoar a despensa dele. Continua, Senhor Jesus, a fazer com que ele seja próspero ainda mais para ofertar na tua casa, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor continue a abençoá-los. Quantos, Senhor, aqueles que estão desempregados por conta desta pandemia, por toda dificuldade, Senhor Deus, adversa, Senhor Deus, que instalou na economia em nosso país. Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para abrir portas onde, Senhor Deus, não há. Por isso, Senhor, ajuda essas pessoas que estão desempregadas, coloca as Tuas mãos, Pai, para que eles também possam abençoar a Tua obra e com a alegria, Senhor, porque isso traz em nosso coração a alegria de poder abençoar na Tua casa. Assim eu oro e peço a bênção do Senhor, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sobre a escuridão, sobre os sonhos
irmãos, esse é o momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, gostaria de orar a Deus para que o Senhor fale aos nossos corações e possamos sair daqui melhores, mais edificados para a glória de Deus. Ore nesse instante e peça para que o Senhor fale contigo. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela é poderosa para mudar os corações, até mesmo, Senhor Deus, daquela pessoa mais vil pecador, Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale a esses corações, que o Teu Espírito Santo fale de um modo poderoso com estas vidas e possa haver arrependimento, contrição, transformação, Pai. Porque a Tua palavra, ela é bálsamo para nós, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós temos essa liberdade de culto, onde nós podemos, Senhor Deus, pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor. Sabemos que quando a Tua palavra é lida, o Senhor já está falando ao coração dos homens, Pai. Por isso, fala conosco, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler da palavra do Senhor está lá em 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, hoje eu quero falar sobre surpresa. E quando a gente recebe uma surpresa, geralmente ela é boa, geralmente ela é ruim. Fato é que ela vem de um modo inesperado, ela vem de surpresa. E quando nós recebemos, às vezes, essa notícia, seja boa, seja ruim, gera em nós alguns sentimentos de raiva, gera alguns sentimentos de decepção, sentimentos de ficar assustado. Quando, por exemplo, a gente ouve de alguém, olha, fulano morreu, você fica, meu Deus, você fica extremamente assustado, você perde o rumo. Quando você também sua esposa está grávida e você
ela está em trabalho de parto e, de repente, vem a notícia, olha, sua esposa está para dar à luz, e vem aquela alegria, mas vem também aquele medo, aquela insegurança, aquele desespero todo, mas fato é que quando a gente recebe esse tipo de surpresa, mexe com a gente, né? Algumas pessoas até sobe a pressão dela, e acontece pessoas que até vêm a morrer por conta de devidas surpresas. E como é que mexe com a gente essas surpresas? E aí que tá, irmãos? Nós estamos falando de surpresas aqui, isso surpresas terrenas, de coisas que acontecem em nossa vida aqui. Mas fato é também que nós temos surpresas que irão acontecer de uma hora para outra. E eu estou falando agora de coisas espirituais. Estou falando justamente daquilo que nós aguardamos, da vinda de Jesus sobre as nuvens. E Jesus virá sobre as nuvens. Fato é, e a pergunta que não quer falar, que não quer calar, é como eu estarei diante desse dia? Será que eu estarei preparado? Ou será que eu serei pego de surpresa? E é sobre isso que nós vamos falar. O texto nos mostra, no versículo 1, quando Paulo está trabalhando a ideia de uma igreja tessalônica, uma igreja maravilhosa que Paulo havia fundado, uma igreja querida por Paulo, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas uma igreja que havia nela uma dificuldade, e essa dificuldade era querer saber o que iria acontecer sobre a vinda de Jesus, quando Jesus viria. E o apóstolo Paulo posiciona essa igreja mediante a estas perguntas. Então, primeiro de tudo, como será a segunda vinda de Jesus? Versículo de número 1, a primeira coisa que ele nos mostra é que a vinda do Senhor Jesus, Paulo diz ao povo de Tessalônica, a essa igreja, que a vinda do Senhor Jesus será em tempo incerto. Olha o que o versículo 1 diz. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Paulo está dizendo, olha, quanto a tempo e época, não há necessidade alguma de escrever sobre isso. E aqui, tempo é a palavra cronos, que é um período de tempo. Um tempo que seria o tempo do relógio, períodos cronológicos, o decurso geral do tempo. Paulo está dizendo, olha, não adianta marcar a hora, não adianta. E não adianta saber quando será a época. Então a palavra época, kairos, quando será o tempo oportuno, o tempo definido, o tempo qualificado, quando será o tempo certo. Paulo diz, sobre essas coisas eu não preciso escrever para vocês. Porque é muito certo de que Paulo já havia dito a eles a respeito do que o próprio Cristo já havia dito na sua própria palavra. E a gente vê isso lá em Marcos 13, 32 e 33, na palavra do Senhor, quando Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, era para os irmãos de Tessalônica ficarem tranquilos quanto a isso. Não compete escrever a vocês isto, porque na palavra do Senhor já disse, Jesus já havia falado, eu já instruí vocês, então não compete saber o dia e nem mesmo a época de quando Jesus virá.
A segunda coisa sobre segunda vinda de Jesus, agora Paulo diz no versículo 2: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, a segunda vinda do Senhor agora virá de um modo imprevisível. Não tem como você marcar data, não tem como você marcar tempo, e também virá de um modo totalmente imprevisível. Assim como o ladrão que vem à noite na casa para roubar. E a gente vê isso também em Mateus 24, 42, quando Jesus diz a mesma coisa. Olha o que ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Assim será a segunda vinda de Cristo. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: assim vai ser. Vai ser em tempo incerto, vai ser de um modo imprevisível, e ele diz também de que maneira será também. No versículo 3, ela trará juízo repentino ao mundo. Olha o que diz o versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo está dizendo aos irmãos que o Senhor, a segunda vinda dele, quando ele virá, trará dissabores para aqueles que não estão em Cristo. Para aqueles que ainda não vivem com o Senhor, com certeza, este dia será um dia de grande tristeza. Esse dia virá de um modo repentino, trazendo total destruição para aqueles que não estão em Cristo. Será como exemplo que ele deu, como uma mulher que não sabe quando dará à luz. Porque uma mulher, ela não marca aquele horário do qual ela vai ter suas contrações. Não, é inevitável. E vem, porque precisa nascer uma criança. Então não tem como escapar do dia do Senhor. Será inescapável. O dia da destruição do Senhor. Então, Paulo fala dessas três coisas: tempo incerto, será imprevisível e será também de um modo repentino, trazendo juízo para aqueles que não estão em Cristo. E eu quero também ler mais um texto em Lucas 17, 26, que o Senhor diz, corroborando com o que Paulo está dizendo: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha só, o próprio Jesus, na sua palavra, já dizendo como será. E muitos aqui, lá em Tessalônica, estavam vivendo de qualquer modo aí, e as pessoas estavam pregando, as pessoas estavam falando, e muitos estavam aguardando. Falaram: não vai vir não vai acontecer nada. É o mesmo sentimento que tenho nos dias de hoje. As pessoas falam a mesma coisa: não vai vir não vai acontecer nada não, Deus é amor, Deus não vai fazer esse tipo de coisa, e eles estavam enfrentando a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo: olha, quando eles disserem paz e segurança,
Então, de repente, a destruição virá sobre eles. Da mesma forma, acontecerá. Então, o que eles precisavam então saber? Paulo falou, isso aí não precisa escrever, vou dizer só para vocês, mas o que eles precisavam então saber? Versículo 4 e 5 diz, mas vocês, irmãos, ou seja, o contrário disto, que vocês estão me perguntando, que vocês estão querendo saber, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Paulo agora faz um contraponto, uma diferenciação entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve, entre o cristão e aquele que não é cristão, que não serve ao Senhor Jesus. Ele faz essa diferença, mas vocês, irmãos, vocês agora têm uma vida diferente. Vocês agora têm uma nova vida. Vocês não estão nas trevas. Vocês não vivem nas trevas. Para que de alguma maneira vocês sejam surpreendidos. Ou seja, existe uma diferença. Paulo está dizendo, existe uma diferença entre vocês. Paulo também está dizendo, olha, porque vocês não estão nas trevas, há uma nova vida, vocês não estão vivendo mais a vida de antes, agora vocês vivem a vida de Cristo. E também ele diz, olha, por viver a vida de Cristo, não haverá surpresa, vocês não serão surpreendidos. Está aí, ó, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês não serão surpreendidos, porque vocês são o que? Aí ele diz, a filiação, olha, vocês são filhos da luz, assim como o Pai das luzes. Nós somos filhos da luz. Vocês são filhos do dia. E ele diz, não somos da noite e muito menos das trevas. Nós temos um Pai amoroso, nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso para eles. Por que vocês estão preocupados com isso? Nós não seremos surpreendidos, porque nós já estamos vivendo com Cristo. Não fiquem preocupados com isso. Então, diante disso, não fiquem preocupados. Ele diz assim, então como que essas pessoas deveriam viver? Como é que eles deveriam se comportar? Versículos 6, 7 e 8 diz, portanto, irmãos, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Paulo utiliza de dois exemplos aqui, o dormir e o beber, hábitos que geralmente se fazia naquela época à noite. Paulo quer exemplificar para eles, mostrar para eles, dizer para eles não dormirem. Irmãos, não durmamos. A palavra aqui é cateudo, que tem um significado no original que é ser indiferente à própria salvação. Seria a ideia de um relaxamento moral e espiritual. Irmãos, não durmamos e não nos embriaguemos, que é a ideia de perder o controle das faculdades. A ebriedade é o viver de modo dissoluto. Paulo está dizendo para eles não fazerem isso. Mas Paulo está dizendo para fazer também. Então, olha, estejam atentos. Não durmamos. Não andemos de modo dissoluto. Não andemos vacilando. Mas estejamos atentos. A palavra é gregoreu, tomemos cuidado. Sejamos cautelosos. Sejamos vigilantes. Estejamos prontos. E ele diz também, e sejamos sóbrios, moderado,
controlado, equilibrado, em perfeito juízo. É assim que vocês devem andar. É assim que vocês devem viver. É assim que vocês devem ser. Estejamos e sejamos. É assim que vocês precisam se comportar. E também ele diz que vocês precisam também estar vestidos da armadura de Deus. Vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Vocês devem estar prontos, vestidos da armadura de Deus, de uma vida reta, de uma vida de santidade, de uma vida que glorifica a Deus. E isto vai prepará-los. Isso já os deixa pronto para a vinda do Senhor. Se vocês viverem desta forma. Então, resumindo, eles deveriam viver uma vida de santidade, acordados, vigilantes, sóbrios e equipados para a luta. Mas, diante de tudo isso, a forma pela qual eles deveriam viver, diante disso, qual o propósito de tudo? Qual o propósito que Paulo quer mostrar para os Tessalonicenses, para essa igreja tão querida, tão amada? Ele diz, versículo 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Paulo está querendo mostrar para eles que Deus apaziguou a ira que estava sobre nós. Havia uma ira sobre a sua vida. A ira de Deus estava sobre cada um de nós, porque nós vivíamos de um modo totalmente errado. Paulo está dizendo isso aos Tessalonicenses. Mas, porque Deus não nos destinou à ira, porque Deus nos salvou. Agora, Ele nos salva através de quem? Ele nos salva através do seu Filho Jesus para nos salvar. Como diz o texto, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus vem e morre por nós, paga um preço. E ele disse para os Tessalonicenses, olha, Jesus morreu por nós, Jesus já pagou um preço, Jesus já apaziguou a ira de Deus, e agora vocês são filhos da luz, e agora vocês não vivem mais nas trevas. Olha que coisa tremenda. E qual é a finalidade dessa morte? Diz que Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Quer esteja acordado, quer dormindo, estejamos unidos a Ele. Paulo está dizendo para eles, olha, vivo ou morto, não vai mudar absolutamente nada, porque nós já estamos unidos com Cristo em vida. E quando nós morrermos, naquele dia nós iremos ressuscitar com Ele. E nós estaremos eternamente agora também unidos com Ele. Porque Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. E nós, naquele dia, iremos ressuscitar juntamente com o Senhor. Ele diz, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Vivamos com Ele, unidos com Ele. Vida. E Paulo está dizendo que o Senhor já havia dado vida para eles aqui na terra. E se eles morressem, que era a preocupação deles, eles já estariam também unidos com o Senhor. Se você ler versículos anteriores, Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Versículos anteriores, era isso que ele estava dizendo aos Tessalonicenses, ou seja, vivo, morto, para nós em Cristo não fará nenhuma diferença, porque nós já estamos ligados, nós já estamos unidos com Ele, e este é o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, para que eles estivessem unidos para sempre com o Senhor Jesus. E de que forma então, quando Paulo diz isso, o que deveriam fazer? Por causa disso, por causa dessa união do corpo de Cristo, porque quando Cristo morreu, ele deixou a igreja do Senhor Jesus. Versículo 11 ele diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortem-se, a palavra parakaleo é chamar para perto, consolar, encorajar. Chame para perto os irmãos. E ele diz, e edifiquem-se. A ideia aqui é de construir uma casa, erigir uma construção, ou seja, fazer crescer. Paulo está dizendo para eles assim, que eles deveriam animar um ao outro, ajudar um ao outro, consolar um ao outro, encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro, edificar a fé de um ao outro e continuar fazendo, porque ele diz assim, olha, porque vocês já estão fazendo. Edificar a fé dos irmãos, fazendo eles crescerem na graça e no conhecimento da verdade, fazer eles crescerem espiritualmente, continuem fazendo isso, porque é isso que vocês devem fazer. Queridos irmãos, o que esse texto quer nos ensinar? O que esse texto quer nos falar? Esse texto nos mostra a união com Cristo, nos torna preparados para o dia da sua vinda. A união com Cristo, hoje, já nos torna preparados para o dia da sua vinda. Vivo, morto, nós já temos a garantia da sua salvação. Não vai mudar absolutamente nada. Porque a nossa união agora é uma união eterna. Porque o Senhor veio e fez o que tinha de fazer por nossas vidas. E agora, pela morte dele, nós estamos preparados, completamente preparados. A expectativa da inesperada vinda de Cristo leva-nos à constante prontidão. Essa expectativa, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Senhor, volta, Jesus. Isto deixa-nos de prontidão, preparados. Não se preparando de maneira alguma, mas precisa estar preparado, porque nós não sabemos quando virá. Nós não sabemos quando acontecerá. Fato é necessário estar preparado. Então, o importante não é o dia, o importante não é a hora. Isso não é importante, isso não é relevante. O importante é a nossa união hoje com Cristo, pela qual ela já nos prepara para viver eternamente com Ele. Já desfrutamos da glória do Senhor nessa terra. Já aproveitamos do Senhor, dessa comunhão, dessa unidade com o Senhor nessa terra. E quando mortos, nós vamos provar ainda mais desta unidade, desta comunhão eterna com o Senhor Jesus. Olha que bênção! E uma igreja saudável, em plena comunhão com Cristo, ela aguarda ansiosamente a sua vinda. Todo dia, ela pede, Senhor, vem. Ela prepara o caminho do Senhor. Ela fala para um, ela fala para outro. Ela diz para um, ela diz para outro. Ela não fica
preocupada com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Ela, como foi pregado pelo pastor Saulo, ela tem discernimento espiritual. Ela consegue discernir as coisas no mundo. E ela sabe que todas essas coisas que estão acontecendo, queridos irmãos, nós não adianta fazer conta. Não adianta ficar dizendo coisas como a gente tem ouvido por aí. Acho que Jesus já está voltando por conta de uma catástrofe, por conta de uma pandemia, por conta de tantas outras coisas, e começa a fazer contas e mais contas. Fato é, essa igreja saudável, ela está pronta a qualquer momento para partir, para subir com Cristo. Isso é fato. O que nos faz uma igreja saudável não é estar se preparando e dormindo alguns momentos. Não. É todo dia vigilante, constante, sóbrio, levando uma vida de santidade com o Senhor. E isto sim, quando vier aquele dia, é Ele quem nos encontrará preparado. Não mudará nada na nossa vida, porque já desfrutamos dessa unidade com o Senhor. E iremos desfrutar na eternidade. Como lemos o texto, aqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão e verão o Senhor nas nuvens, o encontro com o Senhor, unidos para sempre com o Senhor. E os que estão vivos serão arrebatados e estarão também com o Senhor. E isto é somente para aqueles que estão vivendo, preparados, desejosos, ansiando a vinda do Senhor. Todo dia, ele acorda já assim dizendo: Senhor, Maranata, vem Senhor. Volta Jesus, volta hoje. E seja no momento de bonança, seja no momento de tristeza, a expectativa dele é a volta de Jesus. Porque, infelizmente, muitos dizem volta a Jesus quando tudo está ruim, quando tudo está complicado, quando tudo está dando errado. Mas quando as coisas melhoram, aí eles começam também a dizer: Senhor, não volta agora porque eu preciso casar, não volta agora, Senhor, porque eu preciso desfrutar da minha casa, desfrutar do meu carro, desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu aqui. Bom é estar com Cristo, bom é estar preparado, porque nós não estamos apegados a nenhuma coisa nesse mundo. Nós precisamos nos desvencilhar, nos livrar das coisas dessa vida, viver uma vida de retidão e aguardando a vinda do Senhor. Isto faz de nós uma igreja saudável. Todo dia, toda hora, todo instante, seja trabalhando, seja já acordando, acabou de acordar, diz: Senhor, volta. Está andando, já diz: Senhor, volta. O tempo inteiro. Não ficar esperando, fazendo contas, quando Jesus vai voltar, vendo tempos, quando será, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, queridos irmãos, uma igreja que realmente está preparada, é todo dia ela anseia a vinda do Senhor Jesus. Isso nos faz uma igreja preparada, isso nos faz, essa é a grande bênção, porque breve Jesus virá, não sabemos, mas Ele cumprirá a sua palavra, como Ele tem cumprido até hoje. Ele virá, Ele voltará. E diante disso, diante desse texto, como é que a gente deve viver? O que nós devemos fazer? Como deve ser o nosso relacionamento com Cristo diante desse texto, diante do que Jesus fez, diante dessa comunhão eterna pela qual Jesus nos deu, um Jesus que apaziguou a ira de Deus, que nos livrou da morte eterna, que nos libertou do cativeiro pelo qual nós vivíamos, que nos garantiu essa salvação, que morreu em nosso lugar, que nos deu essa filiação e nos deu essa comunhão eterna. Como deve ser a nossa vida, nosso relacionamento com Cristo? Irmãos, o nosso relacionamento com Cristo deveria ser, primeiro de tudo, você acordar logo pela manhã e viver
uma vida de oração com o Senhor. Não é momento, é vida. Vida de oração. Acorda pela manhã, fale com Deus. Está andando na rua, fale com Deus. Está fazendo algo, fale com Deus. Essa comunhão eterna, esse viver eterno com o Senhor, isso é tão bom. E olha, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, quanto mais nós conversamos com Cristo, quanto mais nós desejamos as coisas espirituais, quanto mais nós desejamos o céu, mais nós odiamos o mundo, mais nós não queremos ficar nessa terra, mais nós queremos estar na glória, lá no céu, lá na eternidade. Mas enquanto nós não temos essa comunhão, enquanto nós achamos que Cristo é somente o Salvador, o Senhor, e o que Ele fez está bom, e eu não converso com Ele, eu não venho à igreja, eu não cultuo o Senhor, eu deixo as coisas dEle para segundo plano, isso é estar dormindo. E quando o Senhor vier, infelizmente, vai ficar. Mas aprove o Senhor aqueles que têm um relacionamento intenso. A gente olha para as Escrituras e a gente vê Enoque, a gente vê Elias, que foram trasladados, que subiram aos céus, que tiveram tanto relacionamento com o Senhor, que o Senhor os trouxe para si. Queridos irmãos, está faltando intimidade com Deus, está faltando comunhão com Jesus, está aos pés de Jesus constantemente, a saber o que Ele quer, o que Ele deseja, seja bom, seja ruim, não importa, ruim para nós, porque Deus sabe tudo que é bom, mas às vezes aquilo que Deus quer para nós a gente acha que é ruim, mas deve ser feito, e quando você está em comunhão com Deus, você ouve muito mais a voz de Deus. E eu quero dizer para vocês, como alguns aqui já sabem, eu estou com a minha mãe em fase terminal, ela é paciente terminal de câncer, e eu estava orando por ela, e não tenho vergonha de dizer, mas estava orando por ela e dizendo assim: Senhor, cura ela, Senhor. Mas se o Senhor não curar, Senhor, então leva ela logo, Senhor. E na hora, o Senhor me repreendeu, dizendo: olha, você está querendo fazer a sua vontade, de eu levá-la ou de eu curá-la? Se eu quiser que ela fique desse jeito, problema meu. Se eu quiser curá-la, é problema meu. E eu pedi perdão ao Senhor, e ali eu disse: Senhor, me perdoa, seja feita a sua vontade, Senhor. Não importa o que vai acontecer com a minha mãe. Eu sei que o Senhor tem o melhor para ela. E eu orei. Mas nós só sabemos isso quando nós nos relacionamos com o Senhor, em oração, ouvindo a voz dEle, em leitura da palavra de Deus. Nosso relacionamento com Jesus deve ser um relacionamento muito mais intenso pelo qual nós estamos vivendo. Precisamos viver justamente essa comunhão com o Senhor hoje. Hoje. Uma vida de adoração, uma vida de louvor, de prostração, de engrandecer a sua majestade, de glorificar o seu santo nome, uma vida de relacionamento com Jesus. Nós precisamos, por tudo que Jesus fez por nós, irmãos, todas as coisas que Jesus fez por nós, sentar aos seus pés, falar com Ele, relacionar-se com Ele, ouvir a voz dEle. Isto é o que nos prepara para estar com Ele na eternidade. Se aqui você não está preparado, você não ora, você não tem relacionamento com o Senhor Jesus, você não cultua o Senhor Jesus, como é que você quer ir para a glória? Como?
se você não deseja as coisas espirituais já nessa terra, a pessoa preparada, ela vive dessa forma. Ela vive sempre em comunhão com o Senhor, em vida com o Senhor. Vivamos unidos com Ele. Segunda coisa, nosso relacionamento com Jesus. E agora a segunda coisa, como deve ser o nosso relacionamento como igreja diante desse texto. A igreja que já vive unida com Cristo, aguardando o dia da sua vinda. Essa igreja, ela não deve se preocupar com o dia que o Senhor virá. Como assim? Não deve se preocupar? Não deve se preocupar. De maneira alguma. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora quando o Senhor virá. De maneira alguma. Você pode marcar data, você pode marcar época, você pode pensar nos tempos, mas como igreja de Jesus, nós temos que nos posicionar sempre dessa forma. Não sabemos quando o Senhor virá. E falar para as pessoas. Instruir as pessoas. Porque isso é perda de tempo. Se o Senhor não falou, então pronto. Se o Senhor não disse, ok. Ponto final. Então pare de ficar procurando gente para saber. Porque às vezes tem pessoas que saem desavisados, não lê a Bíblia e sai desavisado perguntando, nossa, vocês estão vendo os tempos que está acontecendo? Nossa, ó, eu acho que Jesus está voltando. Porque apertou o calo, as pessoas começam a dizer isso. Você, como Igreja Batista de Jerusalém, se preocupa com isso não. A sua preocupação, sabe qual é? É estar preparado no dia que Ele vier. Essa é a sua preocupação. Está preparado? Está se santificando? Está vivendo uma vida com Deus? Está sendo luz? Não está sendo trevas? Pronto, está preparado. O Senhor pode voltar a qualquer momento, não tem problema. Eu estou pronto para subir. Então não se preocupa com essas coisas não. Isso quem faz são os desavisados aí fora, são os despreparados aí fora. Aquele que tem a palavra de Deus sabe muito bem que não há necessidade alguma de se preocupar com isso, a não ser se preocupar consigo mesmo, com a vida de santidade, estando preparado todos os dias para o dia da sua vinda. Assim que a igreja deve viver. Segundo, a igreja precisa combater as falsas previsões. Irmãos, quando você ouvir alguém ficar falando sobre o dia do Senhor, quando vai ser, quando virá, quando vai acontecer, abra esse texto, mostra para ele. Abra outros textos que eu li aqui e mostra para ele. Porque muitas igrejas já preveram vários tempos da vinda do Senhor. O Senhor virá em 1914, o Senhor virá em 1999, o Senhor virá na virada do milênio, o Senhor virá. E nada aconteceu. Falsos profetas. E falsos profetas precisam ser combatidos com a palavra de Deus. Não tem como nós ouvirmos isso e calar a nossa boca como igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus. Não. Nós temos que nos posicionar e dizer para essas pessoas que eles são hereges. Eles são hereges. E eles são hereges. Falsos profetas que deturpam a palavra do Senhor. Pode falar com autoridade, falar, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz ao contrário do que você está dizendo. Então, você, com certeza, está agindo como falso profeta, como falso mestre. Nós, graças a Deus, nós temos falado para várias igrejas, para vários irmãos que estão equivocados quanto a isso, porque aprenderam dessa forma. E nós temos dito para essas pessoas, mostrando biblicamente, não por nós. A gente vê, infelizmente, quantas pessoas, no modo escatológico, preocupados. Olha,
a gente fez uma conta assim, uma conta assado, e a vinda do Senhor virá assim, 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 no dia tal, tal. Não ouça esse tipo de gente. Não ouçam esses falsos profetas. Em nome de Jesus, veja o que está escrito na palavra de Deus. Ela é suficiente para você. Então, combata todo tipo de heresia como uma igreja saudável que está preparada, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Terceiro, viver em santidade. Como igreja que se relaciona com o corpo de Cristo, o povo de Deus deve viver em santidade, na luz, sóbrio, vigilante, pronta, preparada para o dia da sua vinda, protegendo a mente, protegendo o coração, o pensar e o sentir. Tudo isso nós devemos fazer como igreja, como povo de Deus. Isso sim, nós podemos fazer. Santificar os irmãos. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, sem santidade, não tem como estar pronto para a vinda do Senhor. Viver a vida desregrada, não está preparado para o toque da trombeta. Porque vai ficar. Porque pratica iniquidade. Então, nós precisamos, irmãos, como o corpo de Cristo, elevar a nossa vida de santidade. Sermos sóbrios, vigilantes, vivermos de um modo que glorifique o nome do Senhor. E por fim, o nosso relacionamento como igreja, diante desse texto, é que nós precisamos continuar encorajando e fortalecendo os irmãos, edificando mutuamente a fé, o amor e a esperança uns dos outros. É um ajudando o outro. É um fazendo o outro crescer mais na fé, ser edificado, crescer espiritualmente, encorajando o irmão. Vamos lá, irmão, vamos continuar. Força. Está difícil? Não tem problema, vamos lá, irmão. O Senhor é conosco. Deus nos ajuda, vamos lá, força. Anima, irmão. Vamos lá, vamos até o fim. Vamos ficar preparados para o dia da sua vinda. Isso sim, como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos continuar fazendo. Assim como a igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo, continua fazendo. Continua edificando esses irmãos. Continua dizendo para esses irmãos a desejar o céu. Continua dizendo para esses irmãos que o melhor lugar para estar é estar com o Senhor. Que é bom estar com Cristo. Onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Bom é estar com Cristo, onde não haverá falsidade, não haverá mentira, onde não haverá pandemia, não haverá nenhum tipo de desgraça, onde não haverá nada de mal. E é isso que eu tenho dito à minha mãe. Todas as vezes, fala, mãe, agora é a hora de você estar preparada para estar com Cristo. E eu digo isso para todos os outros, não somente a minha mãe. Porque quando vem um momento difícil, nós também temos que viver aquilo que nós pregamos. E trazer esperança para as pessoas. Não a esperança, essa desesperança do mundo, mas uma esperança da glória eterna. Porque nós já estamos com Cristo e nós já, uma vez morto, estaremos com Ele para sempre. Diga isso para os irmãos, fale isso para os irmãos. Almeja o céu, deseja a eternidade, está passando dificuldade, passa por ela dando glória a Deus, porque a nossa morada já está pronta, já está preparado o dia do Senhor para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. É isso que nós temos que dizer aos nossos irmãos na nossa igreja, no nosso relacionamento como igreja, como povo de Deus. E por fim, como deve ser o nosso relacionamento com o mundo diante desse texto? Irmãos, eu quero dizer que as pessoas do mundo,
elas estão totalmente sem esperança. Totalmente sem esperança. E por isso elas vivem desse jeito. Enquanto eles estiverem ligados às coisas desse mundo, ligados ao sistema desse mundo, eles não estarão ligados a Cristo. E por isso, nós precisamos acordar eles do sono que eles estão vivendo. Porque eles não têm esperança alguma. Porque eles não têm nada nessa vida. Porque eles serão pegos de surpresa. Porque eles estão desprevenidos, porque eles estão despreparados, eles estão inebriados com esse mundo, estão desatentos. E é assim que caminha a humanidade sem Jesus. E esse dia virá e eles serão destruídos. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim acontecerá também quando o Senhor vier. Para aqueles que titubeiam, para aqueles que criticam, para aqueles que ofendem os filhos de Deus, quando o Senhor vier, a ira dele virá também sobre eles. Mas eu quero dizer a você que Jesus morreu também por você, assim como ele morreu por nós, como igreja, como povo de Deus. E ele quer te dar uma oportunidade, ele quer te dar uma chance. E não adianta você achar que não, porque a palavra de Deus é quem diz. A ira de Deus é sobre você. Infelizmente, mas felizmente, basta você se deixar viver a vida de Cristo. Quando você entregar a sua vida totalmente ao comando, ao domínio do Senhor Jesus, Ele vai te trazer a esperança, Ele vai te trazer fé, Ele vai te trazer segurança, Ele vai te trazer certeza de que você já está preparado para a glória eterna. Nós não merecemos nada, mas Ele pagou o preço, Ele sofreu no seu e no meu lugar. A diferença entre mim e você, entre a igreja de Deus e o mundo, é que nós nos submetemos à sua vontade. Nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele dirija, para que Ele conduza a nossa vida. Você está preparado? Você está pronto se Jesus vier? Será? Será que realmente você está pronto? E eu quero dizer para você, você pode dizer assim, eu sou um adolescente, eu sou um jovem, eu sou um adulto e ainda falta muito tempo para viver. Mas eu quero te dizer, adolescentes morrem subitamente. Jovem morre subitamente. Adultos morrem subitamente. E se você morreu hoje, você está preparado? Se você não estiver ligado, se você não estiver unido a Cristo, você não está preparado. Você está preparado para a ira vindoura do Senhor, isso sim. Você está preparado para passar a eternidade longe de Deus. Você está preparado sim para viver a morte eterna, como diz a palavra de Deus, e não sou eu que estou dizendo, no lago de fogo, o inferno. É isso que você quer para a sua vida? Você precisa tomar realmente uma decisão. Você realmente precisa viver uma vida com Cristo hoje. Enquanto há fôlego de vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Nada vale pegar a estrada sem combustível. E se você tem carro, sabe muito bem disso. Você vai fazer uma viagem, aí você não enche o tanque e fica na estrada. É isso que você quer? Quer ficar no meio do caminho? Ouvindo essa mensagem? Você quer ficar mesmo? De nada vale para as pessoas que estudam. E essas pessoas que estudam vão prestar um exame, vestibular, uma prova. Precisa ter estudado. Precisa ter estudado. E se não estudou,
vai ser reprovado. Vai ser reprovado. Primeiro vai ficar no meio do caminho, vai ser reprovado. E de nada vale você gastar toda a sua vida, viver uma vida desgraçada e achar que quando estiver no término da sua vida você aceita Jesus, está tudo certo. Eu quero te dizer, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. E você viver e você morrer eternamente. Mas Cristo quer te dar vida. Cristo quer te dar uma chance. E quando você está claro dessas coisas que foi falado hoje, é necessário que você esteja preparado também. Nós, biblicamente, estamos preparados para estar com Cristo. Você também precisa estar preparado, porque senão a maldição virá sobre você. Eu quero orar com você. Quero orar para que o Espírito de Deus, não eu, que a palavra de Deus, não eu, fale ao seu coração. Converta o seu coração e você viva uma vida que exalta, que glorifica o nome do Senhor, preparado para o toque da trombeta, para estar com o Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra ela é maravilhosa. E nós, Senhor Jesus, não queremos nos preparar. Nós já estamos preparados. Porque, Senhor, pode também não dar tempo, porque muitos ainda dormem, Senhor. Muitos estão vivendo de um modo errado. Mas, Senhor, nós temos que todos os dias estar preparados para o Senhor. Por isso, Deus, aqueles que estão despreparados, desprevenidos, inebriados, vivendo uma vida dissoluta nesse mundo, o Senhor morreu por eles. E o Senhor quer salvá-los. Por isso, Jesus, ouve a oração dessas pessoas, Pai, entregando suas vidas a Ti. E eu quero orar com eles, Senhor, para que Tu os receba nas mansões celestiais. Para que Tu os receba, assim como Tu irá nos receber como igreja, como povo de Deus. Eu quero orar com eles. Senhor Jesus, eu sei que estou separado de Ti. Eu sei que estou vivendo do meu jeito, da minha maneira, do meu modo. Mas sei, Senhor, que estou perdido. Sei que estou longe de Ti. Sei que não estou unido contigo. Estou totalmente despreparado. Estou totalmente, Senhor, com a Tua ira sobre mim. Mas eu sei que o Senhor morreu por mim. Por isso, eu quero Te pedir perdão. Me perdoa, Jesus. Me purifica de todo pecado. Faz de mim, Senhor, uma criatura, uma nova criatura, a viver na luz e não mais na escuridão, e estar preparado com o Teu sangue, a estar purificado, a viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Teu nome. Eu quebro todo laço, todo embaraço com as coisas dessa vida, e eu quero viver uma vida que glorifica o Teu nome, preparado para o dia da Tua vinda. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você em casa fez esta oração, desejosa, crente que Deus falou com você, nós queremos te ajudar como igreja. Nós queremos te encorajar. Sabemos que você terá lutas, você terá dificuldade nesse mundo. Mas nós queremos edificar a sua fé. Nós queremos fazer com que você esteja juntamente conosco na eternidade, no toque da trombeta, na voz do arcanjo, você esteja juntamente conosco, como povo de Deus. Essa é a nossa igreja. Então, entre em contato conosco, com os nossos pastores,
com a nossa igreja. Visite-nos e ouça a palavra de Deus a cada tempo. Tenha comunhão com o Senhor. Comece orando, lendo a Bíblia. Comece vivendo uma vida de santidade com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero poder abençoar a sua família, a sua casa e dizer para você que você precisa praticar essa palavra que você ouviu hoje. Uma igreja saudável, ela unida com Cristo, ela está preparada para a vinda do Senhor. E você deve estar preparado, você deve estar pronto. E é isso que nós almejamos, nós desejamos, como igreja, como corpo de Cristo, que todos aqui possam ser salvos naquele dia, possam estar preparados, prontos para estar no grande dia com o Senhor. Então eu quero poder abençoar a sua vida, a sua casa e orar juntamente com você. Ore comigo em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por poder orar, poder falar contigo. E é um privilégio, Deus, poder falar com o Senhor, porque muitos já não falam mais contigo, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós, nesse culto, nós podemos te louvar, Senhor, te adorar, bendizer a tua majestade, exaltar, glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos também, Senhor, ofertar na tua casa, saber como é bom, Senhor, investir nas coisas espirituais. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor usou a vida de pessoas, Pai. O Senhor usou os ministros de louvor, o Senhor usou o pessoal do CRTV, o Senhor usou, Senhor Deus, a minha vida e a vida de tantos outros, Pai. Eu te louvo, Senhor. Obrigado porque todos esses que estão envolvidos, Senhor, para a realização desse culto, é o Senhor quem realmente pôde usar a vida deles, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado por poder te cultuar, Senhor. Pai Santo, que esta palavra que nós ouvimos hoje, Senhor, que cada um de nós possa estar preparado, Senhor. Não se preparando, mas estando preparado, porque uma igreja saudável, Senhor, ela aguarda ansiosamente a vinda do Senhor, Pai, pronta. No toque da trombeta, ela já está preparada, Senhor, para subir juntamente contigo. Por isso, Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa desta igreja. Abençoa cada família, Senhor. Cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Pai, continua a falar aos seus corações durante a semana, Senhor. Que eles estejam preparados, Deus. Que eles estejam realmente, Senhor, acordados e não vacilantes, mas prontos para estar juntamente com o Senhor, Pai. Deus, abençoa, Senhor Deus, a sementeira, Senhor Deus, de cada um aqui, Pai. A dispensa dos teus servos, dá saúde a eles, Pai. Guarda-os, ó Deus, e livra-os de todo mal, Senhor. Livra-os, Deus, do maligno, Senhor. Livra-os, Senhor Deus, de qualquer coisa que possa atrapalhar a fé dos teus filhos, Pai. Sê com eles, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre os teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, na autoridade do teu nome, Senhor, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, com toda sorte de bênçãos, Senhor Deus, espirituais, lugares celestiais, em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, e que a graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Que Deus abençoe.
só por